Então tá, pessoas, eu sou o professor Hidrogério e nós somos os Cacholas. Quer receber os nossos conteúdos? Não te esquece, se inscreve nos nossos canais e ativa o sininho. Então tá, pessoas, nosso papo hoje vai ser NOx ou número de oxidação, certo? Para compostos inorgânicos e compostos orgânicos, ok? Então, primeiramente, o que a gente vai ver é um conceito de número de oxidação ou um conceito de NOx, certo? Aqui eu coloco para vocês dois conceitos. O primeiro é o que diz respeito à carga elétrica real do íon, ou seja, o número de elétrons que o átomo realmente perdeu ou ganhou durante uma reação química. Aqui eu coloco um exemplo então. Então eu tenho uma reação química onde o nitrogênio primeiro tinha um NOx mais 5 e depois passou para o NOx mais 3. O oxigênio tinha um NOx que era menos 2 e depois passou para o NOx 0. Certo? Então o primeiro conceito trata da carga real do íon, né, em uma reação química. O segundo conceito, ele trata do quê? Ele trata do NOx ou das diferenças de cargas quando uma ligação química está em ligação, né, fazendo ligação iônica, ou quando está ocorrendo uma ligação covalente. Então, quando ocorre uma ligação iônica, a gente diz que é uma carga real. Então, na ligação iônica, a carga real do Na é mais 1 e a carga real do Cl é menos 1. Por quê? Porque ocorre uma transferência de elétrons aí, certo? Nas ligações covalentes, a gente diz que é o seguinte, corresponde a um caráter parcial, né, que o elemento iria adquirir se essa ligação covalente fosse rompida em função da diferença de eletronegatividades dos elementos presentes na reação. Então aqui eu tenho a água, né, ligação covalente, então o hidrogênio mais 1 e o oxigênio menos 2. Isso indica o quê? Que se caso essa ligação do hidrogênio com o oxigênio fosse rompida, o oxigênio, por ser mais eletronegativo, puxaria os elétrons para o lado dele, ok? Então aqui tenho dois conceitos bem básicos sobre número de oxidação. Agora vamos para a prática. Como é que eu calculo esse número de oxidação? Bom, primeiro, para que eu calcule o número de oxidação, eu tenho que saber algumas regrinhas básicas, tá? O que eu chamo de regra para NOx de compostos inorgânicos, mas que também eu posso usar em compostos orgânicos, tá? Tem uma pequena diferença, mas enfim, eu consigo usar isso nos dois sentidos aí, compostos orgânicos e compostos inorgânicos. Então, mas muito mais usado em compostos inorgânicos essas regrinhas. Primeira delas, o NOx do elemento da família 1 sempre vai ter NOx mais 1. O NOx da família 2 sempre vai ter NOx mais 2, certo? O NOx de substância simples, ou seja, quando está sozinho, sempre vai ser 0. Ah, mas o Na, ele não é da família 1? Sim, mas se ele está sozinho, vai ser NOx igual a 0. Vai ter NOx igual a 0. Ó, N2 é NOx 0, I2 é NOx 0. O elemento está sozinho, tem NOx 0. Ok? Depois, o NOx de um íon é igual à sua carga. O que eu quero dizer com isso? Que, exemplo, o flúor, que tem uma carga negativa, significa dizer que o NOx dele é menos 1. O NH4+, o amônio, o íon amônio, tá me dizendo o quê? Aquela carga positiva lá em cima está me dizendo que a soma dos NOx tem que ser igual a mais 1 daí, certo? A soma dos NOx dos elementos de um composto sempre será igual a 0. Ou seja, se eu somar todos os NOx, vai ser igual a 0. Agora, se esse composto estiver na forma de íon, aí a soma de todos os NOx vai ser igual a carga do íon, como eu falei para vocês aqui do exemplo do NH4+. O hidrogênio geralmente tem NOx mais 1. Por que geralmente? Porque se ele estiver na forma de hidreto iônico, o hidrogênio vai ter o NOx igual a menos 1. Um assunto que a gente vai ver mais à frente aí, quando a gente falar em alguma das aulas aí, né, na próxima aula, enfim, quando a gente for falar sobre ligações químicas. Daí, no caso, ligações iônicas, certo? O NOx do oxigênio geralmente tem NOx menos 2. Por que geralmente? Porque ele pode ter um NOx igual a menos 1 quando for um peróxido, ou pode ter um NOx igual a menos 1,5 quando for um superóxido. Também, um assunto que a gente vai tratar numa próxima aula. Por que eu friso isso? Para não ficar com a ideia que o hidrogênio sempre vale mais 1 e o oxigênio sempre vale menos 2. Então, geralmente é assim, mas existem casos específicos onde esses NOx podem sofrer variações, ok?
Bom, agora então vamos para os exemplos, né, de como calcular o NOx. Então vamos começar aí pelo Al2O3. Bom, quando eu tenho dois elementos envolvidos em uma substância ou numa molécula, eu posso simplesmente inverter os índices de posição. Ou seja, o que era índice 3 passa agora a ser o NOx mais 3. O que era índice 2 passa a ser agora NOx menos 2. A gente chama isso de regra da tesoura. Ou seja, eu pego os índices que estão embaixo e inverto ele para cima com detalhe. Da esquerda sempre positivo, que é o cátion, e o da direita sempre o negativo, que é o ânion, certo? Então a gente chama isso de regra da tesoura. É muito simples e eu só consigo utilizar ela, né, quando eu tenho dois elementos em uma substância ou em uma molécula. Eu consigo usá-la de outra forma, eu até posso pensar, mas eu tenho que ter um conhecimento um pouquinho mais aprofundado sobre NOx, certo? Outra maneira de não usar a regra da tesoura é fazer a seguinte situação: multiplicar os índices pelos NOx que eu conheço. Como eu botei na regra dos NOx, o somatório no final vai ter que ser igual a zero. Então, olha só, o NOx do hidrogênio eu tenho certeza que é mais 1. O NOx do carbono, eu não sei, eu vou chamar de x. Multiplico os de baixo pelos de cima. Então, 4 vezes mais 1, mais x. Bom, qual é o número que eu vou colocar no lugar do x e somado com 4 vai dar 0? Menos 4. Ah, então o NOx do carbono vale menos 4. Nesse caso aqui, tem que sobrar mais 1. Mas o que eu sei? Eu sei que o NOx do hidrogênio vale mais 1. Agora, o NOx do nitrogênio, eu não sei, eu chamo de x daí. De novo, multiplico os de baixo pelos de cima e a resposta vai ter que ser igual a mais 1. Então, olha só, 4 vezes mais 1, né, mais 4. Vai ter que sobrar mais 1. Qual é o número que eu vou colocar no lugar do x e vai sobrar mais 1? Menos 3. Ah, então o NOx do nitrogênio é igual a menos 3. Beleza? Barbada, né? Seguindo. Agora vamos pegar exemplos um pouquinho, com um pouquinho de grau de dificuldade um pouquinho maior, tá? Então, aqui, ó, eu tenho 3 elementos aqui, certo? Carbono, cálcio e oxigênio. E eu, normalmente, quando isso acontece, eu quero saber o NOx do elemento central. Normalmente é do elemento central. Então, vamos lá. Bom, o que eu sei? Que o oxigênio vale menos 2 e sei que o cálcio vale mais 2. Por quê? Porque o cálcio é da família 2, então ele vale mais 2. Multiplico os de baixo pelos de cima, sendo que o carbono é X, eu não conheço o NOx do carbono. Aí eu vou multiplicar os de baixo pelos de cima, vou montar uma equaçãozinha de primeiro grau ali, né? 3 vezes menos 2 mais X, uma vezes o mais 2. Bom, eu preciso agora de um número que, quando eu colocar no lugar do X, certo? Vai zerar a minha soma. Que número é esse? Mais 4. Então, o NOx do carbono ali vale mais 4. Próximo exemplo. Aqui aparece esse 2 aqui, né? Então, eu tenho que cuidar um pouquinho agora com a relação do 2. Vou mostrar por quê para vocês. Então, olha só. Primeiro, oxigênio vale menos 2. O sódio vale mais 1. Por quê? Família 1. Então, vale mais 1. Multiplico os de baixo pelos de cima. O fósforo eu não sei. Vou chamar de X. Agora, se eu multiplicar os de baixo pelos de cima, eu vou multiplicar o 7 vezes menos 2, o 2 vezes o x e o 4 vezes o 1. Bom, formei uma equação. Agora eu quero saber o seguinte: qual o número que, quando eu multiplicar por 2 e somar com 4, vai zerar a minha equação? Então o número vai ser mais 5, porque 2 vezes 5, 10, com mais 4, 14, com menos 14, zerou. Beleza? Isso então a gente chama de NOx para compostos inorgânicos, certo? Barbada, né? Pensa de que maneira? Multiplica os de baixo, que a gente chama de índice, né? Para quem não lembra o que é índice, dá uma olhadinha na nossa aula lá de balanceamento por tentativa, que eu explico também o que é índice, certo? Então, multiplica os índices pelos NOx, que eu já conheço, o que eu não conheço eu chamo de x, forma uma equaçãozinha de primeiro grau, o somatório dela vai ter que dar 0. Se estiver na forma de íon, o somatório dela vai ter que ser igual à carga do íon que está lá no meu composto, beleza? Agora, quando eu tenho NOx de compostos orgânicos? Bom, eu tenho duas maneiras de fazer NOx de compostos orgânicos. A primeira delas que a gente vai ver aqui, a gente vai chamar de NOx médio do carbono, certo? E a segunda, a gente vai conseguir calcular o NOx exatamente de cada carbono daí, que tem no meu composto orgânico. Então, vamos lá. O que eu sei? Eu sei que o oxigênio vale menos 2 e sei que o hidrogênio vale
mais 1. O carbono, eu quero saber o NOx, então vou chamar ele de X. Mesma coisa, multiplico os de baixo pelos de cima. Então, ó, 2 vezes o X, 6 vezes mais 1, 1 vezes menos 2. Bom, eu quero saber o valor de X. E esse valor de X eu não posso esquecer. Ele vai ter que ser multiplicado por 2. Qual o número que eu vou botar no lugar do X, que multiplicado por 2, somado com mais 6 e menos 2 vai dar 0? Ah, menos 2. 2 vezes menos 2, menos 4. Com menos 2, menos 6. Somou com mais 6, zerou. Ok? Próximo exemplo. NOx médio. A gente está falando de NOx médio. Então, próximo exemplo, o oxigênio. Eu sei que vale menos 2. O hidrogênio, eu sei que vale mais 1. O carbono, não sei. Vou chamar ele de X daí. Multiplico os de baixo pelos de cima. Formei a minha equaçãozinha. Então, olha só. 2 vezes menos 2, 4 vezes mais 1 e 2 vezes X. Agora, eu preciso de um número para multiplicar por 2 que, somado com mais 4, somado com menos 4, vai ser igual a 0. Só que tem um detalhe, né, pessoas? Aqui é o mais 4 com menos 4 já zerou. Então, isso está me dizendo que o NOx desse carbono ali, o NOx médio dele, vai ser igual a 0 daí, certo? Então, aqui eu estou vendo NOx médio de carbono. Agora, eu vou ver o seguinte, o NOx desse carbono, o NOx desse carbono, certo? Primeira coisa que eu tenho que perceber é o seguinte, ó. Esses dois carbonos aqui, eles têm exatamente a mesma eletronegatividade, certo? Consequentemente, um não causa interferência no outro. Então, quando eu vou calcular o NOx desse carbono, eu não vou me preocupar com aquele. Quando eu for calcular o NOx desse carbono, eu não vou me preocupar com esse, certo? Então, vamos calcular o NOx desse primeiro carbono. O que eu sei? Hidrogênio vale mais 1 e oxigênio vale menos 2. Bom, o que é o carbono? Vou chamar de X. De novo, vou montar minha equaçãozinha. Como é que vai ser minha equação? É o somatório de todo mundo. X mais 1, menos 2, mais 1. Qual o número que eu vou colocar no lugar do X e somando tudo vai ser igual a 0? Menos 1. Ah, então o NOx deste carbono aqui vale menos 1, certo? Agora vamos ver o NOx do outro carbono. O que eu sei? Hidrogênio vale mais 1 e mais 1. Agora o carbono vale X. O que eu tenho que fazer? O somatório montando a minha equaçãozinha de novo de primeiro grau. Então olha só. Mais 1, mais X igual a 0. Qual o número que quando eu colocar no lugar do mais X vai zerar a minha equação? Menos 3. Ou seja, no mesmo composto orgânico, o primeiro carbono aqui tem NOx menos 1 e o segundo carbono tem o NOx menos 3. Se eu fosse fazer C2H6O, que é igual o primeiro exemplo que a gente fez anterior ali, de NOx médio, a gente ia achar que era o NOx menos 2 aí, certo? Próximo exemplo. Eu tenho um composto orgânico agora com 3 carbonos. Então, olha só. Primeiro carbono que eu vou verificar é esse aqui. Mesma coisa. Esse carbono não dá interferência com aquele ali. Então, eu vou pensar daqui para cá. Bom, eu sei que o hidrogênio vale mais 1 e os oxigênios valem menos 2. Aqui sempre vai ser assim, mais 1 e menos 2, certo? O carbono eu vou chamar de X. Quando eu monto a minha equaçãozinha, eu vou ter o quê? Menos 2, mais 1 e o X. Qual o número que quando eu colocar no X vai zerar a minha equação? Número 3. Ah, então o NOx desse carbono vale mais 3. E o do segundo carbono aqui, o carbono central? Bom, esqueço o carbono de lá também, esqueço o carbono do lado de cá. Vou pensar só nesse carbono central. O hidrogênio eu sei que vale mais 1, o carbono eu vou chamar de X. Bom, agora a minha equaçãozinha, né? X mais 1. Qual o número que eu vou colocar no lugar do X? Vou somar tudo e vai zerar. Menos 2. Então, esse carbono aqui tem o NOx igual a menos 2. E o primeiro carbono lá? Mesma coisa, ó. Esse carbono não tem interferência com esse. Então, eu sei o quê? Que os hidrogênios têm NOx mais 1. O carbono, X. Montei a minha equaçãozinha. Mais 1, mais X igual a 0. Qual o número que eu vou colocar no lugar do X? Menos 3. Então, vejam bem. O primeiro carbono tem NOx igual a mais 3. O segundo carbono tem NOx igual a menos 2. E o terceiro carbono tem NOx igual a menos 3. Beleza? Isso a gente chama de NOx de compostos orgânicos. Então, vocês viram aí. O primeiro foi o NOx médio e agora o NOx exatamente de cada carbono. Certo? Beleza? Barbada?